Então, agora que a gente terminou a demonstração do teorema envolvendo componentes principais, a gente pode ver um último exemplo, e esse exemplo ele vai envolver Latent Semantic Indexing. Então, é uma técnica para análise de textos em que a gente vai tentar reduzir a dimensão dos textos, e, em particular, a gente vai querer fazer representações para as nossas palavras dos textos, né? E como que isso vai funcionar? Aqui no R, a gente vai pegar um exemplo que eu tomei emprestado do professor Cosmo Chalice, de Carnegie Mellon University. A gente faz a única biblioteca aqui, vai ser o Tidyverse. E a gente vai carregar 51 textos de arte e 51 textos de música, que são extraídos do jornal The New York Times. E, portanto, a gente vai obter 102 textos, né? E a gente vai representá-los usando o Bag of Words, que a gente viu em aulas passadas. Então, no final das contas, a gente vai ter uma matriz, e nessa, que é o NYT Data, né? E nessa matriz a gente vai ter cada linha como sendo um desses 102 textos, e cada coluna vai ser uma palavra. E na interseção, né, na casela, para um determinado texto e uma determinada palavra, a gente vai ter simplesmente a contagem dessa palavra nesse texto, né? E a única exceção no NYT Data é que a primeira coluna ela indica a categoria do texto, então se o texto é sobre arte ou se é sobre música. Então a gente pode carregar aqui os dados, e a gente pode olhar qual é a dimensão, é uma matriz 102 por 4.432, e uma característica dessa matriz é que lembra que a gente subtraía o mi de x quando a gente estava fazendo a demonstração do teorema, né? Então, a gente, dessa contagem de palavras, a gente já subtraiu, né, o x barra, a média amostral em cada uma das colunas. E se a gente vai olhar, por exemplo, uma amostra de algumas das palavras que aparecem, né? A gente olha aqui, quer dizer, tem ABC, ability, able, about, above, abroad, né? Então, várias palavras em inglês que aparecem nesses textos. E agora a gente pode aplicar componentes principais, né? Então aqui a gente vai ter essa função Principal Components, né? PRComp, e a gente vai aplicá-la nessa dados NYT Data, e só vai tirar a primeira coluna, porque a primeira coluna não são contagens de palavras, ela é a categoria correspondente àquele texto, né? E a gente faz a análise de componentes principais, e daí a gente pode obter esse NYT VEC, né, que são justamente os autovetores de NYT, da análise de componentes principais, que é NYT PCA, né? E a gente obtém esses autovetores por meio dessa cifrão rotation. E agora a gente pode ver, né, qual é a porcentagem da variância explicada por cada um dos componentes principais. A gente vê aqui que começa em 0.02 e vai decaindo. E, obviamente, quer dizer, tem muito mais do que 10 componentes principais, mas o nosso plot mostra essas daqui. E daí, a gente pode tentar inspecionar cada um desses autovetores, né? Então, aqui a gente está inspecionando o autovetor número 1, né? E a gente vai associar quais são as coordenadas ligadas aos maiores valores, os 30 maiores valores desse autovetor. Então, se a gente olha aqui, as palavras são music, trio, theater, orchestra, composers, opera, theaters, festival, east, program, committee, Sunday, symphony, instruments, né? Parece ser bastante coisa ligada a pianist, bastante coisa ligada à música, né? E se a gente olha os menores valores, né? A gente observa she, her, MS, I, said, mother, Cooper, my, painting, process, paintings, Gagosian, Picasso, sculpture, né? Coisas ligadas à arte. No componente 2, a gente nota museum, arts, images,
painting, text, painting, sculpture, gallery, sculptures, né? Também coisas ligadas à arte, como sendo os maiores valores, e se a gente olha os menores valores, performances, Broadway, singer, né? Production, opera, coisas ligadas à música. Então, o que a gente vai querer fazer agora, só para simplificar, né? A gente vai fazer um novo banco de dados, em que a gente vai colocar a categoria, né, de cada um dos textos e a coordenada da projeção dele no primeiro componente principal e no segundo componente principal. E a gente obtém isso como NYT PCA cifrão X, né? E daí se a gente colocar vírgula 1 vai ser a projeção no primeiro componente principal e vírgula 2 a projeção no segundo componente principal. Então eu posso carregar isso aqui e daí a gente pode finalmente fazer uma figura em que a gente observa o que cada uma dessas, qual é nesse espaço bidimensional de projeção, onde está cada uma das figuras, né? Pelas figuras não, cada uma das textos, né? E a gente observa que em azul estão os textos ligados à música, em vermelho estão os textos ligados à arte, né? E ainda que originalmente, né, cada um dos textos vivesse num espaço de dimensão 4.432, né, que era o número de palavras usadas para descrever cada um dos textos, simplesmente usando um espaço de dimensão 2, a gente consegue classificar relativamente bem se um texto é de arte ou se um texto é de música, né? Então a gente reduziu a dimensão enormemente, né? E ainda assim a gente consegue classificar bem de qual é a categoria do texto. Então, com isso a gente termina esse exemplo e termina a aula de componentes principais.